Então vamos iniciar a nossa disciplina de certificações da qualidade, né. Então boa tarde a todos, né. Vamos começar então a nossa primeira aula da disciplina de certificações da qualidade, ok? Vou compartilhar aqui a minha tela, né. Essa aula está gravada, né, obviamente com as principais informações, né, que a gente vai compartilhar na aula ao vivo, né. Então muito bem, né, então primeiramente dar um overview aí da minha trajetória profissional, né. Então meu nome é Osmar Saito, iniciei aí a minha experiência profissional, né, em 1984, me formei técnico mecânico, comecei a estagiar na Motorrádio, né. Em 1985, iniciei a minha atividade profissional lá no Itautec, empresa eletroeletrônica, né, fabricante de computadores. Em 1986 iniciei no segmento automotivo, nessa empresa fabricante de componentes elétricos, né. Depois, em 1990, me formei em engenheiro mecânico, né, e comecei simultaneamente, né, comecei a atuar na Forjas Taures e também iniciei minha atividade docente no Centro Universitário da FEI, né. 1993, iniciei minha atividade no segmento automotivo ainda, né, numa empresa de fabricante de equipamento de acabamento interno de veículos, né. Depois, em 1997, já estava atuando lá na Metal Leve, né, e em 2001, né, iniciei minha experiência no segmento químico, né, e em 2010 me formei, mestre em administração de empresas e iniciei as minhas atividades docentes, né, no Centro Universitário da FEM, nos programas de pós-graduação e também na Fundação Getúlio Vargas, MBA e na Faculdade Flamengo, ok? Tá? Essa nossa disciplina, Certificações da Qualidade, né, é uma disciplina EAD, né, mas ela vai ter a mesma configuração de avaliação das demais disciplinas aí da Faculdade Flamengo, né. Então nós vamos ter avaliações continuadas, né, ao longo desse mês da disciplina, né. Isso aí vai acontecer de forma semanal, né, e nós vamos ter uma prova conclusiva no final. A nota ela vai ser, 40% relativas a avaliações continuadas e 60% da nota com relação à prova conclusiva, né. E a média para vocês serem aprovados vai ser de 6 pontos, ok? Tá? Então para começar, né, então quando a gente fala em certificações da qualidade, nós estamos falando em certificar sistemas da qualidade, né. Então a primeira pergunta é: o que é efetivamente um sistema de gestão da qualidade, né. Depois a segunda pergunta: qual que é a importância, então, de um sistema de gestão da qualidade? E depois, quais são os sistemas existentes, né, o que a gente mais conhece aí a nível de mercado, né. Então a primeira pergunta, né, o que é um sistema, né. Então o sistema, por princípio, ele é um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos, né. Então, por exemplo, o sistema respiratório, né. Então, para o sistema respiratório funcionar, eu tenho que ter lá as fossas nasais, né, cavidade bucal, que vai aspirar o ar, né, e esse ar ele vai até o pulmão e até os brônquios, né, ok? Tá? A mesma coisa é um sistema de gestão, né, que é um sistema para estabelecer políticas, né, para auxiliar a empresa ao atingimento dos seus objetivos, né. E o que é um sistema de gestão da qualidade, né? É parte do sistema de gestão da organização, né, cujo foco é alcançar os resultados em relação aos objetivos da qualidade. Obviamente, com a intenção de satisfazer as necessidades, expectativas e os requisitos das partes interessadas, né. E parte interessada que a gente fala é o cliente externo, né, parte interessada são os próprios funcionários que trabalham dentro da organização, parte interessada são os próprios acionistas da empresa, né, os clientes, os fornecedores, né, o governo, né, então tudo isso são partes interessadas à organização, né.
Os principais sistemas de gestão, e aí vamos estender, né, não só da qualidade, mas que nós conhecemos são, na parte de sistemas de gestão da qualidade, ISO 9001 e ATF 16949, né, para atender especificamente o segmento automotivo, ISO 17025, né, para atender requisitos para laboratórios de calibração, a ISO 31000, né, que é a norma para avaliação de riscos organizacionais, né? Depois nós temos a ISO 22000 para o mercado de fabricação de alimentos, né? FSC 22000, que é muito semelhante à ISO 22000, também para o mercado alimentício, junto com o BRC Food, Halal e Kosher, né? E aí, adicionalmente, nós temos aí a ISO 14001 na parte de proteção do meio ambiente, ISO 45001 na parte de saúde e segurança ocupacional, SASMAC, né, na parte de transporte de produtos químicos e atuação responsável também dentro da segurança de produto químico, né? Então, essas são as principais normas e sistema de gestão que nós conhecemos até hoje, ok? Tá? E, obviamente, nesse curso a gente vai focar muito mais, né, a leitura, né, e o entendimento da 9001, né, na sua versão mais atual, 2015, né, e que isso também serve de base, né, para a ISO 14000 e a ISO 45001, que são as normas mais aí aplicáveis aí no mercado industrial, né? Se a gente for falar uma evolução histórica dos sistemas normativos da qualidade, né, isso teve um início, né, e o início de se estabelecer padrões de qualidade, né, para assegurar a qualidade dos produtos e processos, surgiu lá durante a Segunda Guerra Mundial, né, onde nós tínhamos problemas de falhas de armamento, né? E aí com essas falhas de componentes de arma, né, que fazia com que a arma ela tivesse problemas em campo, né? As primeiras normas de sistema de gestão da qualidade, né, que é normas para assegurar a qualidade dos produtos, surgiu com as normas militares, né? O que a gente chama dos Military Standards, né? Lá em 1959. Depois, com o advento, né, da indústria de componentes eletrônicos, né, surgiu também a necessidade de se começar a elaborar normas para garantir a qualidade desses componentes eletrônicos, né? E aí surge uma norma canadense, que é a BS 9000, lá em meados de 1971, né? Entendendo, né, que os problemas de qualidade eles não estavam restritos, né, a produtos militares, né, e também a produtos eletrônicos, né, começa a surgir lá em 1979, né, também através do BSI, né, que é o British Standard Institution, né, a primeira norma que tentava criar um padrão de qualidade mundial de qualidade, né. Depois surge em 1979 ainda, né, uma tentativa canadense, né, através do CSA Z299, para também criar, né, uma norma de sistema de gestão que pudesse ser uma norma reconhecida a nível mundial, né? Ambas as normas, a BS 5750, né, e a CSA Z299, elas não tiveram um grande apelo junto ao mercado, né, porque ela não trazia o conceito de certificação externa, tá? Ou reconhecimento externo por alguma entidade certificadora, né? Isso surgiu através da série de normas ISO 9000, né? Então, a primeira versão das normas ISO 9000, ela surge lá em 1987, né? E aí, obviamente, ela vai se atualizando nas versões 94, 2000, 2008 e até chegarmos à versão 2015, né? Então, a ISO 9000 foi a primeira norma de sistema de gestão da qualidade que surgiu como uma forma de padronizar os produtos e serviços a nível mundial, né? Principalmente lá em meados de 1980, né? Quando começava-se o processo de globalização, né? E aí, com as mercadorias, né, passando a serem comercializadas no mundo inteiro, precisava-se criar
um padrão único de qualidade, né? Então, foi o que a gente chama de primeira onda, né? Que foi criar um sistema unificado a nível mundial, né? Porém, começava a se perceber, né, que essa norma ISO 9000, ela era muito genérica, né, e ela não era suficiente para atingir ou para assegurar a qualidade para determinados tipos de mercados e tipos de indústrias, né. Então, dessa maneira, começa a surgir, né, a partir então, né, a partir então de 1987, tentativas setoriais, né, de criar também padrões de qualidade que possam atender a essas indústrias específicas. Então surge primeiro a ANSI ASQC Q90, né, cujo objetivo era estabelecer sistemas da qualidade principalmente para indústrias de processo, né? Então, indústrias químicas, indústrias farmacêuticas, indústrias siderúrgicas, né? Essas indústrias onde a qualidade do produto ela é assegurada através da qualidade do processo, então surge primeiro uma norma para poder manter, estabelecer um padrão para esse tipo de indústria. Depois nós temos, né, ainda nessa tentativa setorial, nós temos o FDA Medical Device, GMP, né, que ela surge em 1990 como uma tentativa de assegurar sistemas da qualidade para a indústria de alimentos e farmacêutica, né, que obviamente tinham requisitos também específicos para esse mercado, né. Depois surge a tentativa, né, de se criar sistemas de gestão da qualidade específicos para as indústrias aeroespaciais, então surge a D1 9000 em 1984, né? Depois uma série de tentativas da indústria automotiva para estabelecer um sistema de gestão da qualidade para atender especificamente a necessidade desse mercado, né? Então surge o VDA em 1994 como uma tentativa alemã, o AVSQ Anfia para atender a indústria italiana e o EAQF CCFA FIEV para atender as indústrias francesas, né? E surge nesse mesmo momento a QS 9000, né? Que era a junção das três principais indústrias de automóveis lá nos Estados Unidos, né, na época General Motors, Ford e Chrysler, para estabelecer um sistema de padrão de qualidade da indústria automobilística americana, né? E essa primeira norma, que é S9000, né, ela foi a primeira norma setorial, né, que ela teve uma relevância porque ela estava diretamente conectada a 9000, então ela tinha o apelo da certificação externa, né, por uma entidade externa, por uma certificação de terceira parte, né? E aí depois nós temos, né, e aí com o sucesso da QS 9000 nas indústrias automobilísticas americanas, né? Isso começou também a se desdobrar para as indústrias automobilísticas ao longo do mundo. Então surge a primeira norma para tentar unificar todos os requisitos da indústria automobilística no mundo inteiro, para atender as indústrias americanas, as indústrias alemãs, as indústrias italianas, as indústrias francesas, as indústrias japonesas, né? Então surge a ISO TS 16949, né? E aí depois a gente tem ainda a ES 91000, né? Como também um avanço lá do D1 9000 para atender as indústrias de aviação, né? E a ES 9100, né? Que é uma evolução da ES 91000, a ISO TS 16949 na versão 2002 e a IATF 16949, ok? Tá? Primeiramente, quando a norma ISO 9001 ela nasceu, né? Ela nasceu como um conjunto de 6 normas, né? Então era primeiro a ISO 8402, né? Que era o glossário, né? Então era uma norma que ela iria explicar os termos a serem utilizados nas demais normas, né? A ISO 9000 que ela esclarecia, né, a divisão das normas, então o que seria a norma ISO 9001, o que seria a norma ISO 9002, o que seria a norma ISO 9003, né? E surge também a ISO 9004 como um padrão de referência, né,
para todas as demais normas, né? Então, ele era um modelo não certificável, né? Mas que trazia as melhores práticas para sistemas de gestão da qualidade, né? Então, naquele momento, a gente tinha a norma ISO 9001, né? Que era voltada para aquelas indústrias que tinham a tecnologia do produto e faziam desenvolvimento de produto, né? Tinha a norma ISO 9001, 9002, né? Para aquelas indústrias que não faziam desenvolvimento de produto, mas produziam os produtos, né? Baseado no que foi desenvolvido é, provavelmente nas matrizes corporativas dessas empresas, né? E surge também a ISO 9003, né? Para aquelas indústrias que também não desenvolviam, não fabricavam, mas sim compravam os produtos, testavam, né? E comercializavam esses produtos no mercado de consumo, ok? Tá? E aí tudo isso, né, acaba convergindo, né, no ano 2000 para uma mesma norma, né? Então surge a ISO 9001 ano ou versão 2000, né, para poder atender uma convergência, né? Até porque o mercado, ele ficava um pouco confuso, né? Ele entendia que empresas ISO 9001 eram melhores que empresas 9002, que eram melhores que empresas 9003, mas na realidade tudo isso era uma situação de escopo, né? E não, obviamente, de qualidade de empresa, né? Então, por isso que surge a ISO 9001 para unificar. Então, aí eu teria uma empresa certificada ISO 9001 que fazia desenvolvimento de produto, uma empresa certificada ISO 9001 com escopo de fabricação e uma empresa certificada ISO 9001 com escopo de testes, né, para validação e asseguramento da qualidade do produto para sua venda para um determinado mercado, né? Então, essa é a história, né? Lá da ISO 9000, né? E 9001, né? Então, ela surge lá em 97, tem uma primeira grande revisão em 94, né? A maior revisão surge no ano 2000, que vem também a questão da abordagem de processos, né? E aí vem a da norma 2015, né? Que começa a ligar a ISO 9001 também a questões estratégicas, né, e gerenciais das empresas, ok? Tá? E falando um pouco aí da evolução das normas automotivas, né? Então a QS 9000 e 9000, quando ela surge, né, ela é baseada na ISO 9000 e ela surge, né, como um movimento das indústrias de automóveis americanas, né? Ford, GM, Chrysler, né? Junto ao IAG, né? E eles elaboram a QS 9000, né? A QS 9000, ela surge, né, em paralelo com a VSQ, e a QF e o VDA 61, né, tá? E todas essas normas, né, acabam convergindo para uma norma unificada automotiva, né, que é a ISO TS 16949 e as suas devidas alterações, ok? Tá? As normas, de uma maneira geral, quando elas surgiram, né, era uma norma para estabelecer disciplina na empresa, né? Porque como as empresas, em via de regra, né, antes dessas normas de qualidade, né, cada uma fabricava um determinado produto, né, de acordo com o que ela achava que seria melhor para a fabricação daquele produto, né? Então, primeiro a ISO 9001, ela veio como uma tentativa de disciplinar as empresas e garantir repetibilidade tanto dos produtos fabricados, como também dos processos utilizados pelas empresas, né? Então era o tempo do que escreva o que faz e faça o que se escreve, tá? Então por isso naquela época tudo que a empresa fazia tinha que ter um procedimento, né? Para justamente assegurar que da próxima vez que aquela atividade fosse executada, ela pudesse ser executada da mesma maneira, né? Então, era definição de procedimentos, definição de responsabilidades, quem fazia o quê, né? Quem tinha autoridade para liberar o produto, para inspecionar o produto, para fabricar o produto, né? Definição de fluxo de atividade, né? E o controle de cada etapa dessa atividade para assegurar a qualidade do produto naquele step do processo produtivo, né? Só que aí começou a se perceber que nem tudo era questão de disciplina, né? Então precisava se ter flexibilidade, né? Porque muitas vezes eu posso padronizar
uma determinada atividade dentro da empresa, né? Então, por exemplo, eu posso estabelecer, né, que para fazer manutenção numa determinada máquina, né, eu tenha que utilizar uma determinada correia, né? Então, por exemplo, é, uma correia 3V900, né? Mas se de repente eu não tenho essa correia, né? Eu posso utilizar, por exemplo, uma correia 3V850, né? E ajustar a distância entre centros, né? Então, se começou a se perceber que tinha que ter flexibilidade, ao mesmo tempo, habilidade, né? Então, nem tudo a gente consegue colocar no papel, né? Então, tem também aquele conhecimento tácito, né? Das pessoas ao realizar uma determinada atividade, né? Tem que ter compreensão analítica, né? Então, muitas vezes, não basta eu escrever o que tem que ser feito, mas se tem alguma compreensão lá por trás, né? Somente o que está escrito não assegura, obviamente, a qualidade daquela atividade, né? Tem que ter recurso, né? Não adianta eu colocar que uma pessoa tem que fazer determinada coisa se ela não sabe ou não tem os recursos adequados, né? As pessoas têm que ter propósito, saber o porquê que elas estão fazendo, né? Então, na realidade, quando a norma ela começa a entender isso, né? E começa e num sistema de maturidade, né? A gente entende que agora é o momento de se trazer resultado, né? A gente começa a enxergar, né? O sistema de gestão da qualidade em relação ao que realmente cada atividade agrega valor dentro da empresa, tá? E vale aquilo que a empresa está despendendo de recurso para executar aquela atividade, né? Então aí vem foco no essencial, foco no resultado, foco no orçamento, foco nos objetivos, né? E a relação custo-benefício, né? Será que vale a pena fazer aquele esforço que eu estou despendendo na minha organização para que essa atividade seja executada dessa maneira, né? Então, o maior desafio é sair da conformidade e ir no desempenho, tá? Então, aí vem a questão da disciplina mais resultados, né? Então, atende as partes interessadas, está alinhado com a missão da empresa, né? Tem o foco nas pessoas, no negócio, no cliente, no fornecedor, né? E buscando a perpetuação da empresa, né? Em termos de sustentabilidade, né? Tá? Quando a gente estabelece um sistema de gestão da qualidade, né, quais são as expectativas dos clientes quando eu tenho, por exemplo, um certificado ISO 9001, né? Os clientes esperam produtos com qualidade, produtos seguros, produtos confiáveis, duráveis, qualidade no atendimento, produtos entregue no prazo, custo versus benefício adequado e qualidade na pós-venda, né? E eu, como organização, né, eu espero, principalmente que o sistema de certificação, ele me auxilie a gerenciar melhor os meus processos internos, né, para mim ter uma melhoria de desempenho e produtividade, ter menos riscos de paradas em linha, né, e problemas de campo que me levem a recall, né, redução de custo das peças e de estoques, reduções de lead time, tanto de fabricação como de entrega do produto ao meu cliente, né, e redução do tempo que eu faço desenvolvimento de produto, né? A norma ISO 9001 ela está baseada em 8 princípios da qualidade, né? O primeiro princípio que a gente vai discutir na aula de hoje, né, efetivamente foco no cliente, tá? Mas primeiro, o que são princípios da qualidade, né? Então, o princípio da qualidade, primeiro, é uma regra ou uma crença, né? Compreensível e fundamental, que lidera e opera a organização com o objetivo de melhorar continuamente o seu desempenho, né? Obviamente com foco na satisfação do cliente e interesse das partes interessadas, né? Tá? Então, primeiro princípio, foco no cliente. As organizações dependem de seus clientes e, portanto, deverão entender as necessidades atuais e futuras, atender os requisitos e se esforçarem para exceder as expectativas de seus clientes, tá? Então, a razão de ser da empresa é o cliente, né? Depois, o foco do cliente, né? Quando a gente olha foco no cliente, será que eu fazer, né, tudo o que eu tenho ao meu alcance, né,
para poder melhorar a qualidade do produto do meu processo, né? Então, na realidade, quando a gente olha foco no cliente, a gente tem que olhar tudo aquilo que fazemos, né? E na realidade o cliente não enxerga, o cliente não dá valor, né? Tudo aquilo que nós não fazemos, mas o cliente ele percebe como valor atribuído de qualidade, né? Então a ideia é tentar encontrar a intersecção disso, né? Entender que tudo que faz o que nós fazemos vai atender às necessidades dos nossos clientes, ok? Tá? Segundo princípio é o princípio da liderança, né? Então, líderes devem estabelecer uma unidade de propósito e a direção da organização. Deveriam criar e manter um ambiente interno no qual as pessoas possam se tornar plenamente envolvidas no alcance dos objetivos da organização, né? Então, esse é um princípio muito forte, né? É o princípio da gestão por exemplo, né? Então, o líder, ele é o líder que ele vai mostrar, ele vai direcionar para as pessoas no alcance dos objetivos aos quais a empresa ela está direcionando, né? E quando a gente é líder de pessoas, né? Então, o terceiro princípio é o envolvimento das pessoas, né? Então, pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização. E o pleno envolvimento delas permite que suas capacidades sejam usadas para o benefício da própria organização, tá? E o princípio 4 é enfoque de processo, né? Então, o resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e recursos relacionados são gerenciados como um processo, né? Então, fazer gestão através de processo é entender quais são os recursos necessários, né? Quais são as entradas necessárias do meu processo, seja a nível de recurso material, recurso financeiro ou recurso humano, né? Quais são as atividades que devem ser executadas dentro daquele processo para mim atingir o objetivo, né? E o meu objetivo pode ser um produto, né? Pode ser um processo melhorado, né? Então, na verdade, o processo é uma atividade transformadora de recurso em produto ou processo. Tudo bem? Tá? Então, muito bem, pessoal. Muito obrigado, né? E nos vemos aí então na próxima aula. Tá bom? Muito obrigado e até lá.